Bom, e eu vou falar um pouquinho sobre a nossa irmã, Marciele Junques, acho que é assim que fala. Ela é esposa, mãe de 4 filhos e jornalista, formada pela Universidade de Brasília, membro da igreja há mais de 20 anos. Ela dedica sua vida a inspirar outras mulheres por meio de mensagens que promovem crescimento espiritual e pessoal. Há 6 anos conduz um grupo voltado ao fortalecimento feminino e recentemente uniu forças com profissionais da área de nutrição e educação física para criar o projeto Mulheres de Bem com a Vida, que incentiva o bem-estar emocional. Seus ensinamentos nascem de sua própria jornada, em busca de uma vida mais plena, baseada em estudos e na prática diária de princípios que podem abençoar não apenas mulheres, mas também homens, jovens e até crianças. E agora nós passamos o tempo para ela. Muito bem, boa noite. É uma alegria para mim poder compartilhar esses passos aí com vocês, né? Eu vou compartilhar minha tela, vamos ver se vai dar certo, tá bom? Só um pouquinho. Deixa eu ver qual tela eu consigo, que é a segunda tela. Tá dando para ver aí? Vocês estão enxergando a minha tela? Sim, Sim, 10 sim. passos simples e passos para aumentar o Sim, bem-estar emocional. Isso, é uma apresentação bem simples, tá, gente? Só para a gente se guiar. Mas o que eu gostaria de falar para vocês, primeiro de tudo, esses são passos para aumentar seu bem-estar emocional. Não são passos que vão te curar de qualquer coisa, né? Não são passos que vão mudar se você tiver já uma situação, mas vão te ajudar a melhorar de qualquer forma o seu bem-estar emocional, tá? Outra coisa, são passos que vão além do que a gente já conhece, né? Porque todo mundo sabe que fazer exercício físico é importante, se alimentar bem é importante, beber bastante água, dormir bem é muito importante. Inclusive, passos assim no dia a dia, sabe? Quando você estiver vendo que você tá ficando meio chururu, assim, você não queria ficar mal, o que que eu posso fazer agora? O que que eu faço agora, nesse exato momento, para melhorar? Ou também são passos que você deve dar todos os dias para que o seu corpo, a sua mente, a sua situação emocional, ela se modifique com o tempo, entendeu? Porque esses passos vão se tornar parte de quem você é. Tá? E são passos que a gente tem que seguir todos os dias, pelo resto da vida. E não tem problema se a gente parar um pouquinho, a gente pode retomar a qualquer momento. São passos bem simples, bem fáceis, como eu disse, e são frutos, como a irmã Silvana falou, da minha própria busca, né? Faz 20 anos, mais ou menos, que eu busco me sentir melhor emocionalmente. Não que eu me sentisse péssima, mal, horrível, mas a gente sempre tem aqueles percalços da vida, aqueles momentos que a gente não se sente tão bem, que a gente se sente muito ansioso, muito nervoso. Então eu fui buscando informação, conhecimento e fui praticando. E também um pouco de inspiração, acredito, né? Então, vamos direto para os passos aqui. Vamos ver se vai funcionar mesmo. É bem simples, tá, gente? Primeiro passo. Tudo que eu vou falar aqui pode parecer óbvio, simples demais, mas será que vocês já praticaram no dia a dia? Vamos pensar, hein? Lembrar de onde veio e da dádiva que recebeu ao nascer. Então, esse passo é para a gente questionar assim, da onde vem o meu valor? O que que me define, assim, tipo, o que que eu digo que faz com que eu tenha valor? Por exemplo, às vezes as pessoas acham que o valor delas é na profissão delas, né? Ou às vezes é na condição familiar, eu sou esposa, eu sou mãe, ou eu sou amiga. Mas o que que realmente a gente deve lembrar sempre que vai aumentar nosso bem-estar emocional, independentemente das circunstâncias da vida, né? E é justamente o fato de que se você é um ser humano, você tem valor. E o que que atesta isso? Primeiro é o seu corpo. Então,
Pensa, gente, você já é um milagre. Se você tá viva, vivo, você é um milagre. Quantos pensamentos você é capaz de ter? Quantas células existem no seu corpo, né? Quantos movimentos você consegue fazer? O seu olhar, a sua visão, a sua audição, a sua fala, né? O seu raciocínio. Então, o seu corpo já atesta que você tem imenso valor. Então, você tem que lembrar sempre, não importa o que que estão dizendo. Ah, se você não tiver tanto dinheiro, você não tem valor. Se você não tiver uma profissão bem estabelecida, se você não tiver um emprego bom, se você não tiver uma família perfeita, você não tem valor. Não, você tem valor. Se você está vivo, você tem valor. E a segunda coisa que atesta que a gente tem valor, gente, é que a gente não veio aqui por acaso, né? A gente não tá aqui do nada, assim. Existe uma linhagem familiar que vem antes de nós, que atesta que a gente tem valor. Então é só a gente pensar assim, quantas pessoas tiveram que nascer no mundo, não só nascer, né? Viver, sobreviver, ter, né, ter filhos que tiveram filhos, que tiveram filhos, e que viveram em tantas épocas, assim, gente, pensa nos seus bisavós, tataravós, tetravós, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. Imagina a situação que eles viviam. Se você fizer isso todos os dias, ou pelo menos quando você estiver numa situação difícil emocionalmente, você pensa assim, poxa, o que que minha bisavó passou? Ela teve força, ela teve garra, né? E eu sugiro que a gente sempre tenha uma referência na nossa família. Como eu digo, às vezes a nossa história familiar não é tão perfeitinha, né? A gente vai ter traumas, às vezes a gente vai ter coisas difíceis que aconteceram, negligência, abuso. Mas mesmo assim, lembrar vai ser útil, porque a gente pode pensar assim: não, a partir de mim, a história da minha família vai ser diferente. Então, isso também vai nos dar força emocional. Então, essas duas coisas é nesse primeiro passo aí, gente. Lembrar que a gente tem valor, independente de qualquer outra coisa. Se a gente está vivo, tem um corpo, a gente tem valor, né? O nosso valor não está nos números aí de seguidores, nos números de quanto a gente tem na conta do banco, tudo isso é passageiro. Mas o que que a gente tem que mostra é nossas mãos, nosso corpo. Então, o fato da gente só olhar assim, ah, poxa, eu tô viva, né? Eu tenho valor. Lembrar disso é importante. E outra coisa é lembrar dos nossos antepassados, né? Quem veio antes da gente, nosso sangue, né? E se tiver alguma situação difícil, traumática lá no passado, minha mãe, meu pai, meu avô, alguém que não foi tão bom quanto deveria, a gente pensar o que que aconteceu lá que eu não quero repetir daqui para frente, né? E mudar. Então, esse é o primeiro passo. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre esse passo? Deu para entender? O que que você acha, Su? Ou algum comentário? Aí envolve a identidade nossa, né? Exatamente. Até estava comentando com a minha família ontem que eu vi um vídeo bem interessante. Teve um ator que faleceu, né? Essa semana, eu acho. Ele era de uma série bem famosa, americana, antigamente. E eu vi um vídeo dele, ele estava bem doente quando ele fez aquele vídeo, e ele falou que na vida dele, no início da carreira dele, a identidade dele, o valor dele, ele colocava muito em ser ator, né? Ah, eu sou um ator. Depois ele se tornou um marido. Ele falou: ah, eu sou um marido. E assim foi, né? Ele se tornou pai, depois ele se tornou dono de uma grande propriedade. E aí ele adoeceu. E quando ele adoeceu, ele falou: eu encarei a minha mortalidade. Eu tive que perceber que eu não podia mais atuar, porque eu estava doente. Eu já não era o mesmo marido, com a mesma capacidade de ajudar minha esposa. Eu já não conseguia ser o mesmo pai, porque eu não conseguia nem carregar meu filho para a cama. E eu não conseguia ser o mesmo proprietário daquela grande propriedade, porque eu não conseguia nem podar as árvores. E aí eu descobri que o meu valor estava no fato de que Deus me ama, né, independente de qualquer outra coisa. É interessante isso, né? Onde é que está a nossa identidade? Quando o mundo nos disser assim, ah, você não tem valor, o que que você vai pensar? O que você vai dizer? E o nosso emocional muitas vezes é abalado por isso, né? Nos colocam rótulos, ah, você é isso, você é aquilo, ou você não tem isso, você não é o suficiente. Mas a gente tem que lembrar todo dia, não, eu sou o suficiente, né? Eu tenho valor, eu não estou aqui por acaso. Quanta gente veio antes de mim? Olha o meu corpo, olha a minha capacidade, né? Eu estou viva, eu tenho valor. É uma coisa simples, boba, é.
Mas quem de nós já não se viu com esse dilema, né? Será que eu tenho valor? Será que eu sou importante? Será que eu estou fazendo o suficiente? Nas redes sociais a gente olha, né, e pensa, ah, mas fulana tá tão melhor que eu, sei lá, a gente pode se comparar, mas a gente não pode esquecer que todo ser humano tem um valor que é único, tá? Você é única, único. Você tem um valor que é intransferível, né? Não tem como transferir a sua história para ninguém, ela é sua. E você tem que lembrar também, né? A gente está num contexto aqui nessa reunião, provavelmente muitos membros da igreja que têm fé em Deus, né? Então a gente tem que lembrar que a gente é um filho de Deus também, né? Que Ele nos criou por um propósito. Então esse é um passo bem importante. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa, acrescentar? Esse passo, vocês já praticam? Alguém quer praticar mais? Já se viu, Eu, talvez não praticando esse passo? eu gostaria de comentar, Marcele, era justamente sobre esse ator. Eu gostava da série dele, era Dawson's Creek, James Van de Beek, eu acho o nome dele, É, que fez essa coisa. E o interessante é que, é claro que pelo nome muita gente não lembra, assim, mas se olhar a foto, eu acho que a maioria de nós vamos reconhecer, é, né? E é sim. interessante tudo isso que ele passou, né? No final, eles ficaram em uma situação financeira muito ruim, que eles precisaram fazer uma vaquinha online. Eu acho que ele tinha mil e pouco, mais ou menos. Ele gastou toda a fortuna dele, que ele acumulou a vida inteira, para tentar cura. E no final eles não tinham dinheiro nem literalmente para a família para sobreviver com as 6 crianças que eles tinham. E aí eu lembro vendo sobre o dia que ele morreu, ou comentários sobre o dia da morte, né? E as pessoas dizendo que o ator X, ele morreu em paz, em casa, junto com a família, né? Que apesar de todos os problemas que ele teve, gastar toda a fortuna, não ter dinheiro nem mais para a família sobreviver, deixar, eu acho que o mais velho devia ter 8 anos. Ele tem uma escadinha assim de 6 criancinhas pequenas, né? E ele Uhum. deixou todas essas crianças sem dinheiro, sem nada, mas no final eu acho que aquele reconciliar, entender a identidade dele como filho de Deus, como apesar de tudo que aconteceu, eu tenho valor para Deus, ele morreu assim, bem, de uma forma bem de paz com a vida, em paz com a vida e não feliz, mas entendendo o que estava acontecendo com ele, né? Eu achei muito interessante. Eu já gostava do ator antes e comecei a gostar mais ainda. É um gostar póstumo, mas enfim, foi quando ele entendeu a identidade dele que eu acho que ele começou a ver o problema dele, encarar o problema dele de uma outra forma. Exatamente, como é importante, né? Parece uma coisa tão boba, e é simples, né? É fácil a gente começar a mudar o nosso pensamento a respeito disso. Então a gente pode começar hoje, né? Hoje mesmo, pensar assim, não. Não importa as circunstâncias que a gente está vivendo, o que importa é que a gente é importante, a gente tem valor. Isso ajuda muito. Muito bom, Su, obrigada. Então vou passar para o segundo aqui, gente. O segundo hábito é reconhecer o valor das outras pessoas e pedir perdão sempre que necessário. Gente, o fato de a gente guardar rancor e mágoa abala muito o nosso estado emocional. Muito, muito, muito. Então eu sei que é muito difícil a gente perdoar. E foi falado algumas vezes aqui, né, em várias palestras que eu assisti aqui sobre perdão, a importância da gente perdoar as outras pessoas. E da gente dar às outras pessoas esse mesmo valor que a gente viu no passo um. Então, assim como eu tenho valor, eu tenho que ver a outra pessoa como também, independentemente de qualquer outra coisa, ela é uma pessoa que tem aquele valor que a gente falou no primeiro passo. Então, isso vai nos ajudar demais emocionalmente. E a gente tem que trabalhar o perdão, a gente tem que querer perdoar. Esse é o primeiro passo, né? A gente querer perdoar já é um grande passo. A gente pode pedir ajuda para Deus, né? Para a gente perdoar aquela pessoa. A gente pode orar pela pessoa e até mesmo fazer o bem para aquela pessoa.
É difícil, mas são todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo e Deus, eles não tinham o nosso mal-estar em mente, né? Quando eles deram os mandamentos, os conselhos, enfim, todos os ensinamentos deles. Eles tinham o nosso bem-estar em mente. Então, às vezes a gente pode pensar, ah, mas a pessoa não merece o nosso perdão. Não sei se ela merece, mas a gente merece a paz de perdoar, entendeu? Então, esse passo é muito importante. A gente precisa pensar: quem que eu preciso perdoar? O que que eu posso fazer para perdoar essa pessoa? E isso vai nos tirar um peso emocional muito grande. Eu sei que não é fácil, e perdoar, gente, não é para ser confundido com conviver com a pessoa, ou aguentar um abuso, ou, né, deixar uma pessoa pisar na gente. Não, de forma alguma. Mas é aquela coisa dentro da gente, entende? A gente perdoa e a gente toma as precauções, as medidas necessárias para a gente ficar seguro, tanto emocional quanto fisicamente. Então vai ter gente que a gente vai ter que se afastar daquela pessoa. Aquela pessoa nos faz mal, a gente tem que se afastar dela, mas a gente não pode ficar com a mágoa, entende? Porque isso vai abalar nosso emocional. Não tem como a gente ficar de bem com a vida, como diz o meu projeto aí, né? Se a gente tem mágoa, não tem como, gente. Mas a gente também não precisa se cobrar assim, ah, eu preciso perdoar hoje, eu preciso, amanhã eu já tenho que estar perdoando todo mundo. Não, a gente tem que querer e começar. Eu gosto muito, eu nunca achei, mas eu ouvi o presidente Hinckley falar que a gente tem que ter um espaço para o perdão no nosso coração. E no tempo certo, o perdão ele vai se instalar lá, a gente vai conseguir perdoar, vai ser um milagre, né? Então, ele dizia isso a respeito de, tipo, ah, a gente não tem que ter pressa também, aquela pressa no sentido de nos cobrar, ah, não tô conseguindo perdoar. É difícil perdoar, né? Mas a gente tem que ter o desejo. Então, isso vai nos ajudar imensamente. Pedir perdão sempre que necessário. E principalmente, gente, no dia a dia, entende? Brigou com a mãe, brigou com o pai, com o irmão, com o filho, né? Brigou no trabalho, sei lá onde. Pedir perdão o mais rápido possível. E isso vai restaurar o nosso emocional, sabe? É muito importante, gente, essa parte. Mas Alguém quer comentar sobre o perdão? eu ia falar sobre isso, sobre a coisa de, porque às vezes, gente, é normal. E acontece muito comigo. Às vezes eu não quero nem pensar em perdoar. Eu não quero perdoar, eu não quero falar a respeito, né? E isso também é normal acontecer, né? Sim. Com a gente, porque nós somos seres humanos. Eu lembro que uma vez alguém me machucou muito e a coisa que eu fiz, eu coloquei um ex-namorado meu, né? Eu coloquei no meu celular, na capa do meu celular, eu escrevi todas as coisas, olha a ideia, todas as coisas que aquela pessoa me fez para eu não fraquejar mais tarde, entendeu? E voltar depois para o mesmo relacionamento. E aí eu escrevi tudo o que fazia. Muito Toda vez bom. que eu abria o meu celular, eu fiz aquilo como uma forma de relembrar que eu não estava numa situação que era boa para mim, né? Porque às vezes aí eu botava aqui, eu ficava, e às vezes se tem uma coisa que me incomoda, ou se eu quero mudar alguma coisa, eu coloco bem na capa, eu sou dona de fazer isso, coloco bem na capa do meu celular a coisa que eu quero. Por exemplo, aqui tem uma foto, não sei se vocês veem, ainda é da Coreia do Sul. Eu tinha muita vontade de conhecer Seul. Aí eu botei aqui na coisa do meu celular, na capa do meu celular, a coisa que eu queria fazer. Então, eu boto sempre coisas boas ou coisas ruins que me machucam, né? Que é para lembrar toda vez que eu. E aí eu fazia isso. E aí depois eu comecei a orar para eu ter o desejo de perdoar, né? E eu acho que a gente tem que viver esse momento de luto. É tudo bem viver o momento de luto, é tudo bem ficar chateado com alguma coisa ou com o que alguma pessoa fez para a gente. O problema não é ficar chateado, é quanto tempo a gente se permite ficar chateado, né? Porque aí também não é bom para a gente. Não tem nada de ruim você ficar decepcionado com alguém, você ficar zangado. O problema é quanto tempo a gente vai permitir que essa raiva, que essa mágoa
habite em nós, porque ela, depois de algum tempo, ela não vai fazer bem para a gente. E aí eu comecei a orar para ter o desejo de ter o desejo. E Isso daí, aí. É muito bom. E orar pela pessoa também é muito bom, sabe? Por mais que você esteja com muita raiva, mas se você orar por ela, vai ficar mais fácil de perdoar. Acho que tem mais um irmão, né, Su, querendo falar, e depois uma irmã. Eu tô vendo cadê o aqui. Giovanni? Aldir. Isso, tem onde, Luciane? Pode falar, irmão. Vai lá, Luciano, primeiras damas. Rapaz, Ah, obrigada. Ah, tá bom. Tem uma pessoa que me ofendeu, xingamentos mesmo, e eu estava fazendo bem para essa pessoa. Essa pessoa estava doente e eu estava servindo. E essa pessoa me tratou com grosseria e me xingou. Então eu vim embora e nunca mais fui lá. Perdoar nesse caso, eu teria que ir lá, né? Falar com essa pessoa, mesmo que eu não continue frequentando a casa dela, né? Eu acho que não. Você não tem que necessariamente ir lá, porque na verdade você não fez nada pra ela, né? Seria o caso de você ir lá se você tivesse feito algo ruim pra ela e você Não, mas pedir perdão, né? eu falei que ele estava sendo um grandíssimo idiota, porque Pois é. ele falou coisas Sim. absurdas, então eu falei, você está sendo um grandíssimo idiota, além de ingrato. E Mas ele eu não fez acho, mais irmã, nada. que. Mas eu acho assim, ó, que o importante pro seu emocional, né? Aí a questão de você ir lá ou não vai ter que ser muita inspiração e revelação pessoal, né? Não tem regra, né? Assim, pré-estabelecida. Mas você tem que ver que você tem que perdoar, né? Pra você se sentir bem emocionalmente, você vai ter Eu que ponho o perdoá-lo, nome mesmo que dele, você não. eu ponho o nome dele no templo, lembro nas orações, normal. Isso. Se você estiver em paz, irmã. É aquela coisa, se houver um momento que você sente necessidade de dizer, olha, me perdoe por ter te chamado assim, né? Não foi legal da minha parte. Também eu acho que seria muito bom, né? Resolver, ficar em paz, sempre ajuda. Mas vocês têm que ver que cada situação é uma situação. Eu já passei por situações em que eu precisei dar um tempo naquela relação e depois retomar um contato mais saudável. Ou muitas vezes eu tive que estabelecer limites, entendeu? Ah, eu vou conviver com essa pessoa só por tanto tempo. Quando eu for lá, eu vou só ficar tanto tempo lá. Ou para ter um limite, assim, ó, eu vou ter uma postura diferente. Eu vou pensar também, por que que a pessoa está agindo dessa forma? O que que eu estou fazendo que está fazendo essa pessoa agir dessa forma? O que que eu posso mudar também? Então, tem vários desdobramentos, né? Mas no seu caso, irmã, acho que é uma questão muito pessoal, né? Se precisa ou não precisa, o importante é o seu coração, para você ter paz, né? Agora a questão de se você quer que a pessoa saiba que você sente muito, então. Mas eu acho que você está num caminho muito bom, já levando o nome ao templo, orando, né? Isso vai ajudar muito. Sempre, até porque eu estava cuidando dele. Então, foi uma coisa assim, muito absurda. E não foi Sim, a primeira vez também, entendeu? Então, é uma coisa que eu sei, assim, que a aproximação eu devo evitar, isso. né? Eu Mas posso até me é aproximar, assim, para mostrar que eu não tô mais tão magoada, né? Mas evitar. uma coisa que ajuda também muito é a gente pensar que geralmente quem machuca o outro tá machucado, né? A gente sabe disso. Claro que a gente não pode usar isso como uma desculpa para deixar as pessoas fazerem o que querem, né? Mas isso ajuda também, né? Já aconteceu muito comigo de pessoas não serem muito legais comigo e eu refleti assim, o que que essa pessoa já passou na vida dela, né? E lembrar que ela passou coisas horríveis na vida dela. E ter um pouco dessa misericórdia, né? De falar, poxa, né? Eu não vou ligar tanto porque é uma pessoa que também tá machucada, né? Isso também ajuda, né? Muito bom, irmã Luciane. Quer falar mais alguma coisa Não, sobre obrigada. isso? Muito bom. Obrigada, irmã. O Aldir agora. Boa noite, pessoal. É, Boa noite. eu sou funcionário de uma empresa e lá meu líder, né? Ele
demitiu a pessoa que trabalhava comigo e tentou me prejudicar também. E ela botou na justiça a empresa e precisava de uma pessoa para falar a favor dela, né? E só que lá na empresa, todo mundo ficou com medo, né? Porque sendo e não falar, as consequências ia ser demissão, né? E assim que ela foi demitida, eu falei para ela, se precisar, eu estou aqui. Eu fui a única pessoa que fui lá, e eles acharam que eu não tinha essa coragem, né? Aí eu cheguei lá e o advogado dela disse, você sabe a consequência disso, eu sei. Eu fui lá depor a favor dela, e logo no outro dia ele já reuniu a equipe e pediu para todo mundo se afastar de mim, tirou minhas pautas todinha e não veio falar comigo. Aí eu percebi que estava tudo diferente, eu comecei a montar evidência, né, daquilo que estava acontecendo, porque podia qualquer hora ele me demitir, né? Tanto é que ele foi no RH, pediu minha demissão, o RH não aceitou porque não ia, ia mover uma ação, porque já que eu fui depor, o, eles iam ter o quê? Que pô, a empresa demitiu ele porque ele foi depor, e eu não falei mentira. Aí eles Sim, mandaram para o jurídico. Então, o jurídico nunca decidiu. E eu já estava querendo já sair, porque são 14 anos e quando você não é valorizado, então aquele lugar não é para você. E eu chamei ele para um feedback, e ele disse que não podia. Ele me deu aumento de trabalho, não me deu aumento de financeiro. Quer dizer, ela saiu, ele queria me fazer o serviço, eu disse que eu não ia fazer. Então ficou aquilo lá e eu disse que a partir daquele momento eu ia fazer o mínimo do mínimo e que ele não me pedisse nada e que ele podia me demitir. Aí ele começou a me prejudicar em tudo quanto. Aí eu falei para ele que ele era falso e tal. Eu falei que tinha a verdade na cara dele e até agora ele não conseguiu me demitir e eu tenho evidência que eu posso demitir ele com a chefe dele, né, a chefe maior. Eu fiz vídeo, basta eu mostrar, vai ser uma demissão muito grande lá. Então, porque ele fugiu das regras, né? É uma empresa nacional e você tem que fazer tudo certinho. Então, ele estava fazendo tudo errado, porque eu que fazer o porque para fazer um serviço você tem que abrir um chamado, e eu era responsável. E ele queria passar por cima do meu chamado, mandava outra pessoa fazer, sendo que aquilo ali eles não estava apto a fazer o Obrigada. serviço. Aí, sim. mas aí o que, é que eu fiz? Eu para, é como eu disse, perdoar, eu perdoo, mas não me junto. E não fiquei com raiva dele. Exatamente. E como você falou aí, orar, eu oro sempre por ele, para o Senhor quebrantar o coração dele. E não, eu agarrei, não mostrei vídeo, não, porque eu percebo que o mal se destrói por si mesmo. Então, se eu mostrar ele for demitido, eu vou ter um pouco de culpa, eu vou me sentir culpado. Então, É, eu perdoei e verdade. eu tenho certeza que eu estou melhor do que eles lá. Exatamente, né? Isso mesmo. Muito bom, irmão. A gente tem que ser sábio, como você disse, a gente não precisa, né, baixar a cabeça e não se precaver e tudo mais, mas no coração a gente precisa perdoar. Muito bom. Vamos ver nosso terceiro passo, então, gente. Obrigada, irmão, de manter contato com quem te faz bem ao se envolver numa boa causa. Então, isso é muito importante. Então, vamos lembrar lá. O primeiro, a gente, né, viu o nosso grande valor. Depois, a gente viu que a gente tem que perdoar e ver o valor das outras pessoas. E depois, a gente precisa manter contato com quem nos faz bem. Porque, como disse o irmão Aldir e a irmã Luciene, infelizmente, tem muita gente fazendo mal por aí, né? E a gente precisa ter contato com quem nos faz bem para a gente se sentir emocionalmente forte.
Então, esse grupo, esse contato que a gente está tendo aqui é uma oportunidade da gente se fortalecer emocionalmente, né? A gente saber que todo final de semana a Su e todos os irmãos aí responsáveis nos dão essa oportunidade de estar em contato com essas pessoas maravilhosas, né? Isso é muito bom. Então, pode ser um grupo no WhatsApp que você troca mensagens ali, se fortalece. A própria igreja é muito boa nisso, né? Porque a estrutura já tem uns grupos pré-estabelecidos que se a gente conseguir ter ali uma convivência boa, a gente vai crescer muito emocionalmente. Então, a Sociedade de Socorro, o Quórum de Elders, é muito legal. A gente pode ter grupos que fazem esporte junto, né? Joga bola, sempre que se for pro bem, né? Se for nos trazer bem-estar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas não importa se é artesanato, se é educação, né, uma coisa de educação, um curso, alguma coisa assim. É importante a gente estar convivendo com pessoas que nos fazem bem, para a gente ficar bem emocionalmente. Então, não tentar não ficar recluso, né? Não, poxa, é muito importante a gente trocar experiência, a gente servir aos outros, a gente ser servido, né? A gente falar uma palavra amiga, a gente ouvir uma palavra amiga, a gente ter para quem correr quando fica difícil, né? A gente tem para com quem comemorar as nossas vitórias. Então é muito importante. A gente já tem um grupo que é a família, né? Mas normalmente a família não é o suficiente. A gente precisa de mais. Então é muito importante a gente ter esses outros grupos. Eu, no meu caso, esse grupo que foi mencionado no começo, eu tenho um grupo há 6 anos no WhatsApp, pelo WhatsApp. Porque era pandemia, eu comecei o grupo. Naquela pandemia a gente não saía de casa praticamente. E aí começou uma união ali de mulheres se ajudando. Então ali a gente viu, infelizmente, a gente viu algumas do grupo vir a falecer, a gente viveu aquele luto juntas, a gente viveu alegrias, né, de ver nascer filhos na família, netos. A gente viveu, poxa, tudo que é tipo de alegria e tudo que é tipo de tristeza, doenças, dificuldades, mas tudo ajudando umas às outras. Então é muito importante isso, a gente ter um grupo que nos apoia. Além da nossa família, que já às vezes também tem problemas, mas a gente tem que trabalhar no grupo familiar. A gente precisa ter uma convivência cada vez melhor na família, se for possível, né? Agora, um quarto passo: usar a tecnologia de forma sábia. Isso é muito importante, irmãos, para o nosso bem-estar emocional. É, Como é que a gente está usando o celular? Quanto tempo a gente está gastando no celular? O que que a gente está fazendo com o celular, né? Com o computador, com a internet? Como é que está sendo esse nosso uso? Será que a gente está usando para fazer o bem? A gente está usando para crescer profissionalmente? A gente está usando para crescer emocionalmente? Ou será que a gente só está perdendo tempo, às vezes piorando emocionalmente? A gente tem que fazer uma análise, sentar e fazer uma análise. Como é que está o meu uso do celular? Isso está me ajudando ou está piorando o meu emocional, né? Eu fiz isso recentemente, de uns 2, 3 anos para cá, eu comecei a avaliar como é que eu estou usando o meu tempo em relação à tecnologia. E a minha vida deu uma reviravolta. Só de eu parar e pensar assim, será que eu posso usar meu celular para outras coisas, além de entretenimento? Aí eu vi que eu podia crescer profissionalmente, que eu podia fazer o bem, como esse projeto aí, canais no YouTube, né? E muitas outras coisas. Então é bem importante a gente parar e analisar como é que tá a tecnologia. Se ela tá sendo minha aliada ou minha inimiga, emocionalmente falando. Então isso é bem importante, tá, irmãos? Esse é o quarto passo. Isso já vai dar um up no nosso estado emocional muito grande. Às vezes a gente vai ter que parar de seguir alguns perfis que nos fazem mal. Ou, sabe, só de olhar a gente já fica meio se comparando. Então, de repente, dá um tempo de olhar aquilo. De repente, vou parar de usar tanta rede social, vou usar mais, sei lá, vou assistir mais vídeos educativos ou vídeos que trazem coisas boas, ou podcasts que me elevam. Então, tudo isso a gente pode pesar e hoje mesmo começar a mudar. E já vai dar uma diferença grande. Eu vou ir passando pelos passos, aí no final a gente pode comentar. Vocês podem.
falar mais ainda, tá? Sobre cada um. O quinto passo é ser sempre sua melhor amiga ou melhor amigo. Então, isso é bem importante. Parece bobo, né? Ser meu melhor amigo, o que que é isso? Mas é naqueles momentos assim, ó, que você tá vivendo coisas difíceis, você tem que falar pra você mesmo, né? Ah, não, você tá saindo melhor do que você imagina. Você tem que falar pra você coisas que você falaria pro seu melhor amigo ou pra sua melhor amiga se eles estivessem passando por aquilo. Então, o que que você diria pra sua melhor amiga passando por aquela situação? Você pode falar pra você mesmo. Parece meio estranho, né? No começo, a gente pode achar, não, isso é loucura, né? Mas, gente, funciona. Funciona. Se você estiver mal emocionalmente, você para e fala assim: não, olha o tanto de coisa que você fez hoje. Olha como você é boa nisso, como você é boa naquilo. Você vai conseguir. O que você falaria para uma amiga? Porque com certeza todos vocês aí são ótimos amigos para outras pessoas. Você não diria, nossa, como você é feia, hein? Não, você diria, você tá bem, olha como você tá bem. Você tá crescendo em tantas áreas da sua vida. Você pode falar isso para você mesmo. Começa hoje a praticar isso, entendeu? Claro que você não vai exagerar, falar por falar, mas tem coisas verdadeiras que você pode falar a respeito de você mesmo. E tem coisas que eu digo para mim mesma há muitos anos, há uns 10 anos, por exemplo. Tem uma frase do Elder Holland que eu repito muito para mim, que ele falou para as mães numa conferência, eu nunca me esqueci, que ele falou: Você está saindo melhor do que imagina. Então, nos meus dias mais difíceis na maternidade ou na minha vida pessoal, né, eu falo para mim mesma. Eu mesma falo para mim mesma: Você está saindo melhor do que imagina. E isso já me ajuda. Já fico mais leve. Penso, não, é verdade. Eu tô me saindo melhor do que imagino. Então é importante a gente ter essas frases, sabe, motivacionais, né? Tem uma que eu falo desde a pandemia, que a gente fala aqui em casa direto, eu falo todos os dias, eu falo essa frase: tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Teve uma época da minha vida que estava dando tudo aparentemente errado, e eu lembro que eu falei para meus pais e para minha irmã, tudo vai dar certo. E eles me olharam assim e pensaram: você é maluca, você é maluca. Mas eu tinha aquela certeza no meu coração que se eu tivesse essa atitude, tudo daria certo. E realmente tive que ter paciência, levou tempo, mas tudo está dando certo e vai dar certo, né? Se a gente tiver a perspectiva correta. Então a gente precisa falar isso, falar muitas coisas boas para nós mesmos, sermos nossos melhores amigos e melhores amigas. O próximo é fazer da gratidão um exercício diário. Então, claro, isso parece, isso é clichê, todo mundo fala isso, mas você pratica? Quantos de nós aqui chegamos no final do dia e falamos, pelo que eu posso ser grata hoje? Eu levantei. O que que deu certo hoje? Eu levantei. Eu comi algo legal hoje. Eu consegui fazer o almoço no horário certo. Eu consegui me arrumar para o trabalho. Eu não sofri nenhum acidente. Eu tive saúde suficiente para fazer tal e tal coisa. Né? Isso foi bom. Alguém me ligou. Sabe, se você fizer uma lista de tudo que foi bom no seu dia, que você pode ser grato, você vai se surpreender. E o sentimento que você vai ter é incrível. A gratidão é um remédio, assim, para qualquer mal, para qualquer dia ruim. Você pode, assim, nesse exato momento, tô me sentindo mal emocionalmente, para e fala, tá, o que que foi bom hoje? O que que deu certo hoje? Isso aqui eu aprendi, irmãos, nos meus dias mais difíceis, né? Que meu marido, ele tava morando em outra cidade para poder trabalhar. Eu tava em casa sozinha com 3 filhos em idade escolar e uma bebê que eu amamentava. E eu tinha que cuidar de toda a casa, dos filhos, ir ao mercado, fazer tudo sozinha, né? E eu tava muito desgastada. Eu tava, assim, num momento, assim, de exaustão extrema, assim. E eu falei, o que que eu vou fazer? Era muito difícil. Então, no final de cada dia, eu comecei a fazer isso. O que que eu posso ser grata hoje? E eu me lembro que era o melhor momento do meu dia, era o meu dia de contar as bênçãos, né?
quando todos já estavam dormindo, que eu já estava exausta, tinha colocado todos para dormir, minha bebê para dormir. Eu lembro que eu ia tomar meu banho e eu ia pensar, tá, foi difícil hoje, mas o que que foi bom? E aquele sentimento me dava força para começar um novo dia bem, né? No outro dia. Então pratiquem isso, tentem, vocês vão se surpreender, mas tem que ser uma prática, né? Diária. Tipo, o que eu proponho é que a gente se torne atleta da gratidão, entendeu? Sabe, atleta que tem que fazer o exercício todo dia. Você tem que fazer esse exercício. Aí sua mente, seu emocional vai mudar. Eu te prometo, não tem como não mudar. Imagina uma pessoa que conta as bênçãos todo dia no final do dia. Será que seu emocional não vai mudar? Você vai. E as escrituras falam sobre gratidão, né? O poder da gratidão. Tem uma escritura que é bem forte, que fala que a única coisa que o Senhor realmente fica bravo é quem não vê a mão dele em todas as coisas, né? Então a gente precisa desse passo. É muito importante. E aí o último passo, o sétimo passo, é conectar-se a um poder maior. Então, a questão espiritual, ela não resolve todos os nossos problemas emocionais, né? A gente sabe disso. A gente sabe, você pode ser o membro mais fiel. O Elder Holland era um membro muito fiel e ele teve dificuldades, né, com depressão. A gente conhece na nossa ala pessoas que têm depressão, que têm dificuldades, são pessoas muito fiéis, muito ligadas ao Senhor. Então, a gente não deve dizer assim, ah, porque eu tenho depressão, tem alguma coisa errada comigo espiritualmente. Não, de forma alguma. Mas a gente sabe que o espiritual ajuda, né? Ajuda a gente emocionalmente. O fato de você ler as escrituras para mim, assim, ó, se eu não ler as escrituras de manhã ou todos os dias, eu fico mais fraca emocionalmente. Eu não tenho aquela força que vem do alto. E nesses dias que a gente está vivendo, né, muitos profetas têm dito, inclusive o atual reforçou no devocional dele, que nos dias que nós estamos vivendo vai ser impossível sobreviver, né? Sem a companhia, sobreviver espiritualmente e emocionalmente, consequentemente, né? Sem a companhia constante do Espírito Santo. Então a gente precisa disso. Não é uma questão de, não é um privilégio, não é uma coisa assim, ah, se der eu faço. Você precisa. Eu preciso, a gente precisa se conectar a um poder maior. Então é oração, é ler as escrituras, não por ler, não tentar fazer disso uma conexão mesmo. Eu tenho feito orações, irmãos, irmãs, em que eu não falo quase nada. E são as orações mais poderosas que eu faço. As que eu não falo quase nada. Sabe? Eu falo Deus, o Pai Celestial, imagino como seria se eu estivesse chegando diante dele. E eu me vejo pensando, gente, se eu tivesse realmente na frente de Deus, tem muita coisa que eu não falaria, né? Eu não ia ser tão banal assim. E eu me sinto assim, tomada pelo Espírito, só de imaginar estar na presença dele. E aí muitas vezes a única coisa que eu consigo falar é obrigada, obrigada por tudo que ele fez por nós. Então a gente precisa dessa força espiritual, sabe? Isso vai nos carregar nos momentos mais difíceis, isso vai nos ajudar a passar pela escuridão, pelos momentos que a gente vai ter. Então, esse é um passo muito importante. E Marcelo, aí, oi, a ah, não gente é tem, Ana? é a Ana, a gente tem a Ana que precisa, gostaria de falar. Tá bom, pode falar, Ana. Oi, irmã, boa noite. Quando você falou aí da gratidão, realmente faz uma diferença na vida da gente. Quando eu era presidente da Sociedade de Socorro, eu fiquei como presidente da Sociedade de Socorro 4 anos aqui no ramo. E eu fazia muita atividade. E uma dessas atividades foi estimular, né, incentivar as irmãs a ter um coração grato. E como lembrancinha da atividade, eu confeccionei aqui umas latinhas. Não sei se dá para ver. Ui, mãe, cuidado. Dá para ver? Aham, dá pra ver. Aí, porque estão cheio de pedrinhas, eu botei assim, o pote da gratidão. Onde nesse pote da gratidão, segura aqui, mamãe.
O pote da gratidão, a gente coloca aqui dentro do pote. Aqui eu sou grata hoje. Que legal. Aí Muito quando o bom. pote está cheio, a gente vai relembrar as bênçãos e continuar o processo, né? Conta quantas bênçãos, quantas são, né, minha amiguinha? Então É, isso aí. aí a gente coloca no papelzinho, aqui eu sou grato no dia de hoje. Aí quando a gente começa a pensar o que é que a gente vai escrever de gratidão, é tanta coisa que a gente quer agradecer, né? Aí a gente coloca uma ou duas coisas assim, mas a gente lembra de todas as bênçãos que a gente recebeu no dia. Aí quando o potezinho está cheio, a gente vai tirando cada papelzinho e relembrando as bênçãos. Aí depois a gente começa a colocar novos papelzinhos dentro. Faz uma diferença muito grande na vida da gente. Ter um coração grato é uma maneira de a gente ser ainda mais abençoado. Com certeza. Exatamente. Principalmente nos dias mais difíceis, né, irmã? Eu penso, porque nos Sim, dias com mais certeza. difíceis que a gente precisa realmente relembrar que a gente tem muita coisa a agradecer, né? Sim, é. Independentemente do que está acontecendo. E nos dias bons, melhor ainda, né? Agradecer quando tá tudo bem, melhor ainda. Mais fácil ainda, Sim. né? Mas muito bom. Tem mais alguém querendo falar? Queria falar mais alguma coisa, Ana? Muito bom, obrigada, viu? Pela Não, ideia. Vou adotar, eu acho. Vou adotar com meus tá filhos, bom. acho. Vou fazer eles fazerem, que eu já tenho o hábito eu, né? E fazer eles fazerem esses recadinhos aí. Muito bom. Gostei. Tenha Obrigada, mel, irmã. tenha mel. Ai, boa Pode falar, noite a irmã. todos. Muito obrigada pela mensagem, muito boa mesmo. Quando a irmã Ana aí falou, eu me lembrei, é porque ela disse que foi presidente da Sociedade Socorro por 4 anos, né? E eu, desde já, eu já estou agradecendo a ela por essa ideia que ela, do potinho da gratidão. É, eu tenho quase 99,9% de certeza que amanhã eu vou ser chamada presidente da Sociedade Socorro. E por alguns dias eu vim fugindo como o Jonas fugiu do chamado, né? Porque Sim, hoje eu sou presidente da primária, né? Esse mês de fevereiro faz um ano que eu sou presidente da primária aqui na minha aula em São Paulo. E eu estava falando com a minha conselheira da primária, né? Eu não queria ser presidente da Sociedade Socorro. É um chamado muito árduo. muito difícil. É um chamado muito árduo que eu nunca fui, mas eu vejo isso. Eu tenho o quê? 31 anos de membro firme na igreja e eu vejo que é um trabalho assim, né? E quando eu senti que eu tenho certeza que é esse chamado que o bispo vai me chamar. E aí eu já estava falando com a minha conselheira, olha, se eu for presidente da Sociedade de Socorro, eu vou fazer muita atividade com as irmãs para fortalecer umas às outras e ajudar no crescimento da ala, que isso ajuda muito a atividade, né? A gente sabe disso. E quando a irmã falou sobre o potinho da gratidão, aí eu já pensei nas irmãs, se nem presidente eu sou. Mas em cima dessa ideia dela já vem outra inspiração para fazer em cima dessa atividade, né? O antes e o depois. Sim. Mas eu sou muito grata, sabe, por tudo que o Senhor tem dado na minha vida. E grato também por algumas coisas que Ele tirou da minha vida. Porque, a princípio, nós achamos que aquilo é bom ou era bom. E aí, hoje a gente vê, hoje a gente consegue entender o porquê de muitas coisas em nossas vidas. Que no momento a gente acha que é aquilo. Mas o Senhor, a gente só vê aqui diante dos nossos olhos, né? Então, eu Uhum. sou muito grata. Eu lembro que uma vez o presidente Nelson, eu acho que foi em 2021, ele falou que era para a gente postar nas nossas redes sociais gratidão por algo que alguém fez bom para a gente. Não sei se vocês lembram Sim, desse acho que eu lembro. pedido, dessa petição dele, né? Então, a gente tem, como você falando aí, né, Marciele?
Todos os dias nós temos o direito e o dever de agradecer. Só em a gente estar viva Uhum, é uma verdade. gratidão que a gente, sabe, não tem palavras, né? E o Pai Celestial, ele sabe realmente de todas as coisas em nossa vida. E nós nunca podemos deixar de ser grato realmente por todos os dias. Nós enfrentamos, todos nós, o mundo inteiro enfrentou uma pandemia e não é que nós somos melhores que nós sobrevivemos, né? Mas o Senhor tinha o porquê de todos nós ainda estarmos aqui. Mas a gratidão, e como você falou aí sobre o valor, né? Nós temos valores. E eu sou muito grata por eu ter um valor. Vocês conhecem aquela escritura, né, do valor da mulher virtuosa, né? Quem achará? Eu, você, cada um integrante daqui tem um valor. E é um valor diferente, porque o meu valor, ele é diferente. O seu valor também é diferente, mas é um valor incalculável para o Senhor. Eu sou muito grata por tudo que eu tenho. Inclusive, eu acho que o meu chamado que vai vir muito para mim, ajudar muito a aprender em outras áreas, que eu tenho certeza que é isso. Mas é isso. Gratidão pela mensagem. Fazia Muito bom. muito tempo que eu não entrava no Zoom e eu sou integrante aqui desse grupo já desde o início da pandemia, desde o início que ele existiu. Aí hoje eu fazendo, preparando o jantar de amanhã, né, o almoço de amanhã, que eu vou sair mais cedo para falar com o bispo. E aí eu vi a Su mandando a mensagem, vamos, né? Ela manda para todo mundo. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu ia ver outra coisa. Eu falei, eu vou entrar no Zoom. E gratidão pela mensagem. Muito bom, meu. Muito obrigada. Você nos lembrou também que a gente pode ser grato até pelas dificuldades, né? E a gente vai É, muitas vezes ser grato, né? Eu sou muito grata, por exemplo, por esse momento que eu vi que eu compartilhei com vocês, de meu marido estar em outra cidade, de eu estar exausta, mas aquilo me mudou tanto, sabe? Eu me tornei tão guerreira, tão forte, porque eu tive que ser, né? E eu fiz coisas que eu achei que eu nunca conseguiria fazer. Eu mudei. Então a gente pode, depois que passam as dificuldades, a gente olhar para trás e pensar, nossa, o Senhor também estava agindo na nossa vida no meio daquela turbulência toda, né? E a minha vida não teria tomado o rumo que tomou se eu não tivesse passado por aquele desafio, enfim. Então é muito bom a gente lembrar disso. e Muito obrigada. de nada, só para lembrar de algo aqui que eu esqueci de falar. A nossa aula, Pode ela falar. foi feita, tá? Ela foi, acho que chama desintegrada, né? Que faz junção de outra ala com outra ala, né? Então ficou Sim. poucas irmãs para trabalhar na. E aqui é uma ala, né? Era bem grande. Então a maioria das irmãs foi para outra ala. Eu disse, gente, cadê as irmãs? Então realmente é um trabalho que a gente vai precisar fazer, sabe? Eu tenho certeza que isso. Eu tenho já quase 100% que eu falei para o meu esposo. Eu falei assim, você sabe que eu vou ser chamada para presidente, né? Eu tenho certeza, mas você não quer me falar que ele é Quem presidente sabe como? daqui até amanhã o Senhor te livra, só por você já ter aceitado. Chega Exatamente. lá, é Então, professora do instituto, hein? De repente. não, eu sei, porque o bispo uma vez já jogou uma indireta para mim. E aí ele sorriu e disse Sei, assim, tô não, né, não. Eu brincando. falei, se você sabe. Então, aí eu comecei a ficar nervosa, por incrível que pareça, comecei a ficar nervosa, disse, não, mas eu ainda tenho muita coisa para fazer na primária, eu ainda tenho muita coisa para fazer. E eu fui ficando nervosa, eu fui nervosa. É sério, eu ficava assim, sabe quando você tá nervoso, como se fosse alguma coisa acontecer? Sim, E aí depois eu falei assim, não, Senhor, o que vim, eu tenho que aceitar. E eu falei para minha conselheira hoje, que a gente saiu junta, né, para resolver umas coisas. E eu disse, duas coisas. O Senhor foi me acalmando. Tipo assim, acalma teu coração. E, e eu fui aceitando as coisas e eu disse assim para ela. Ou não é para a Sociedade de Socorro, ou é para outra, para as moças, mas ô tia, calma, se for para a Sociedade de Socorro, eu vou estar contigo, é, né? E eu sei que o exatamente. Senhor
Eu sei que o Senhor, ele, quando ele nos chama, ele nos qualifica, né? Então, eu sei que eu vou ter que aprender muitas coisas nessa área, trabalhar muito com ministração, e o Senhor vai nos ajudando, né? E é isso aí. Isso, você vai precisar, nós vamos precisar todos e você ainda mais nesse passo aí, né? Conectar-se a um poder maior. E o Senhor vai te É. usar para fazer a diferença, com certeza. Eu preparei aqui, irmãos, algumas perguntas que a gente pode se fazer a cada dia para lembrar de cada passo. E principalmente quando estiver em crise emocional, né? Puxa, eu tô tão mal emocionalmente, o que eu vou fazer? Eu não sei, sabe aquele momento que você não sabe para onde correr? Aí você pode ir e ver essas perguntas. Você já pensou em seus familiares que foram uma referência de força e determinação para você hoje? Então, no meio, você dá um choque naquele baixo astral, naquela tristeza, naquela angústia, você dá um choque. Poxa, já lembrou da sua bisavó hoje? Já lembrou como era a vida antigamente? Isso pode te acordar emocionalmente ali, te dar um up, né? Já refletiu sobre a dádiva de ter um corpo que te ajuda a realizar tanto a cada dia? Gente, a gente não pensa no quanto a gente faz, quantas células, o quanto o nosso corpo está trabalhando durante o dia, a gente não pensa sobre isso. E lembrar disso pode ser um meio de cortar aquele baixo astral, pessoas, nossa, o que está acontecendo no meu corpo, né? Aquela coisa que eles ensinam sobre meditação, respiração, isso tudo pode entrar nessa pergunta aí, né? Você já pensou sobre o seu corpo hoje? Olha o milagre que é o teu corpo. Você está enxergando, você está ouvindo, você está falando. E isso vai te tirar daquele mau pensamento, né? Vou pensar nisso agora. Tem alguém com quem você precisa fazer as pazes? Então, muitas vezes a gente vai estar emocionalmente porque a gente brigou, a gente discutiu, a gente fez mal. Então, se a gente correr lá, fazer as pazes, talvez a gente melhore rápido, mais rápido, né? O que que você pode fazer para se conectar mais com algum grupo de amigos ou alguma pessoa específica? Então, acontece muito comigo, no meu grupo, eu tenho um grupo chamado Mulheres de Fé no WhatsApp, né? E uma das coisas que mais me faz bem emocionalmente é mandar alguma mensagem no grupo com o fim de ajudar alguém. Então, muitas vezes, as minhas melhores mensagens são quando eu faço uma oração antes de mandar, né? Nem sempre eu faço, às vezes é da minha cabeça ali. Mas quando eu faço uma oração e peço, Senhor, me ajuda a compartilhar algo que vai ajudar alguém no grupo hoje. Entendeu? Você tira a sua atenção dos seus problemas, das suas dificuldades e pensa no outro, no grupo, na família, né? No grupo qualquer grupo que você tem aí, você começa a servir dentro daquele grupo, você vai melhorar emocionalmente. Porque você começa a ver o problema do outro. Tem outro grupo no WhatsApp que a gente começou depois desse que chama Mulheres que Oram. Então lá a gente só coloca os pedidos de oração, né? Por favor, ore por tal pessoa. Muitas mulheres já falaram assim, ó, que elas foram ajudadas por orarem por outras pessoas. Então, sempre que você estiver envolvido numa boa causa, isso vai te ajudar emocionalmente. Você está sendo sábio ou sábia, né, no seu uso de aplicativos e mídias sociais? Então, às vezes a gente está mal emocionalmente ali e a gente está se afundando nas redes sociais ali no celular, né? Talvez é a hora de parar. Poxa, o que que eu estou fazendo com meu celular? Né? Não, vou parar, vou desligar, vou sair das redes, vou ler um livro, vou ler as escrituras, vou orar, vou ouvir uma música, vou lá fora, vou ver a natureza, vou parar a tecnologia. Isso é muito, muito útil também. O que você diria a um amigo ou amiga que estivesse passando pelas mesmas coisas que você está vivenciando neste dia? Então, para e pensa. Se eu tivesse uma amiga sentindo que eu estou sentindo agora, o que eu diria para ela? Eu ia dizer provavelmente que vai passar, vai dar certo, se acalma, né? Ou eu ia dar um conselho para ela, eu acho que você deve fazer isso. Então faça isso por você. Tem um videozinho da igreja que fala isso. Eu não vim não tirei da minha cabeça isso, tá, gente? Essa ideia de ser minha melhor amiga, lá em 2020 eu vi um videozinho da igreja falando justamente isso. É uma animação até em que fala, você tem que ser sua melhor amiga. Você não tem que ser a sua pior inimiga ali. Você tem que ser sua melhor amiga, se valorizar. Até uma vez eu vi um vídeo muito legal de uma palestrante, ela falava assim, ó, quando eu chego em casa, eu bato palmas pra mim. Eu bato palmas pra mim. Eu fiz
algo incrível, eu trabalhei, eu fui, eu saí. Parabéns pra mim. Que incrível que você é. Você tem que falar isso pra você mesmo. Você não precisa falar, mas você pode pensar isso, né? Poxa, você é demais, hein? Olha o que você fez hoje. Você fez isso, aquilo, aquilo outro. Você ajudou fulano. Você, sabe, se valorizar, se levantar, assim, o astral. Isso é muito bom. Outra pergunta, pelo que você é grata, né? Naquele momento de crise lá. Não, vamos parar e fazer uma listinha aqui do que você é grato, já vai melhorar. E a outra é como está a sua fé, o que você pode fazer para se fortalecer espiritualmente. Então, às vezes, você pode simplesmente ler um discurso, ouvir um podcast bacana espiritualmente, né? Hoje eu falo inglês fluentemente, então tem dois podcasts americanos de membro da igreja que já se tornaram assim meu alimento espiritual. Eu preciso daqueles podcasts na minha semana. Eu sei que se eu não tiver aqueles podcasts, eu não vou estar tão bem, porque eles me trazem um espírito tão bom. Mas com certeza tem outras opções aqui no Brasil também que podem fazer isso por nós, né? E logo, logo a inteligência artificial também vai trazer tudo para o português, né? Então vai ser muito bom. E outra coisa que eu fiz aqui é uma lista de frases motivacionais que a gente pode lembrar, que vão nos lembrar de cada passo. Então, sei quem sou e do imenso valor que eu tenho. Então, se eu tô na crise emocional lá, tô me sentindo mal, tô para baixo, eu posso lembrar. Não, eu sei quem eu sou e do imenso valor que eu tenho. Eu posso repetir isso, eu posso pensar isso, posso lembrar disso. Reconheço minhas falhas e perdoo quem me faz mal. Também posso pensar. Amo me conectar com outras pessoas e essa conexão aumenta a minha alegria, força e determinação. É outra frase de poder que a gente pode usar. Uso a tecnologia para atingir metas e objetivos claros, sem deixar que ela interfira negativamente em meu bem-estar emocional. Sou minha melhor amiga. Você pode ser sua melhor amiga. Sabe por quê, gente? O seu melhor amigo, né? Por que que você vai ser a melhor pessoa? Gente, só você sabe quem você é. Só você sabe o cansaço que você tá. Só você sabe por que que você agiu como você agiu. Nem a sua melhor amiga fora, né? Assim, ninguém vai saber exatamente quem você é, o que você pensa, o que você deseja, o que você já passou na sua vida, os traumas, dificuldades, as coisas que você já superou, sabe? A força que você precisou ter. Então você se conhece melhor do que ninguém. Você está numa posição de ser sua melhor amiga ou seu melhor amigo. Então, não deixe de usufruir dessa bênção, né? De se entender, de ter misericórdia de você mesma, de se ajudar. É muito bom. A gratidão é uma prática diária para mim, né? Como eu disse, vamos ser atletas da gratidão aí. E acredito num poder maior que me sustenta e me fortalece a cada dia. Mas são frases que a gente pode usar no nosso dia a dia para lembrar dos 7 passos que eu falei para vocês. Tá, irmãos? É meu sentimento, assim, ó. E engraçado que eu estava muito imersa nesse meu projeto, escrevendo e pensando a respeito desse assunto, e eu estava muito centrada emocionalmente, né? E aí, eu finalizei lá um pouco a parte mais importante do projeto e me envolvi com outras coisas profissionalmente. E de repente me vi caindo emocionalmente. Eu falei, não, peraí, o que está acontecendo? Eu vou retomar meus passos lá. E realmente me ajudou. E essa experiência me ajudou a ver que realmente, se você não tiver esses passos na sua vida, você vai se deixar levar pelo negativo, vai ficar desanimado, vai ficar triste, vai ficar mal. Então, realmente muito útil, irmãos. Tem me ajudado muito. É uma força emocional muito grande que me traz esses 7 passos. Eu espero que ajude vocês também. Tá? O que eu falei aqui foi da minha cabeça. Hoje eu falei improvisando, mas eu tenho um e-book, tá? Que se chama Mulheres de Bem com a Vida, mas que se os homens, os jovens, qualquer pessoa ler, tira o título, né? E ignora o título e pode ler o livro porque é unissex, né? É para todo ser humano. Então lá eu explico em palavras, né? É um texto
grande aí, porque você pode ler cada passo, e aí no final de cada passo eu conto uma experiência pessoal, e depois eu ainda sugiro dois exercícios simples que você pode fazer com um caderno lá para você fazer por escrito. E eu vou, obviamente, dar de presente aí para quem quiser, né? Vocês todas, mas é gratuito, tá, gente? Não é gratuito de qualquer forma. Vocês podem, inclusive, passar para outras pessoas, usar na Sociedade de Socorro se quiserem. Tá, tem o e-book, então, que tem o passo a passo mais explicadinho, com esses exercícios, as minhas experiências pessoais. E, além disso, também eu vou passar para vocês, se vocês quiserem, tem um e-book da nutricionista, como a alimentação ajuda nas nossas emoções, tá? Como eu disse, só esses passos são bons, mas a gente precisa aliar tudo isso a exercício físico e alimentação saudável. E aí o nosso emocional vai dar um up muito maior. Mas esses passos você pode começar hoje, né? Desligou aqui o Zoom, já começa a praticar. E você já vai melhorar. Eu prometo isso porque a minha preocupação muito grande, irmãos e irmãs, é que eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta. Eu sou uma pessoa comum, como cada um de nós, tentando melhorar emocionalmente. Então eu escrevi tudo isso com base na minha experiência. Mas eu não queria prejudicar ninguém emocionalmente. Então eu fui para uma psicóloga e pedi para ela ler o e-book e ler esses passos, e entender e me dizer, isso vai ajudar, não vai ajudar? E ela atestou que realmente isso ajuda muito. Inclusive ela escreveu então o prefácio do e-book, né? Tem lá o prefácio escrito pela psicóloga Pauline Teobaldo, em que ela atesta, realmente, se você praticar essas coisas, vai te ajudar emocionalmente. Mas também a gente faz a ressalva, né? Se for necessário, procure também um profissional, né, de saúde emocional, um terapeuta, um psicólogo, alguém que possa te ajudar no seu caso específico. Mas de forma geral, todas as pessoas vão se beneficiar desses passos aí. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Olha, a Thalita estava com a mão erguida, minha flor. Tá bom. Eu não estava vendo, desculpa. Pode falar. Então, eu ia falar, mas eu fiquei, ai, será que dá tempo? Tá tão tarde, não sei se eu falo. Aí eu baixei a mão. Pode falar. Pode falar. Quer falar ainda? Porque, assim, uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando, eu foquei muito na parte da gratidão. Tem uma frase muito clichê que diz que a gente só dá valor quando perde, né? E aí eu lembro que eu tive uma experiência, não vou me alongar, prometo, que antigamente eu tinha muita raiva de andar. Para qualquer lugar eu tinha muita preguiça de ir andando, ai, reclamava porque tinha que ir a pé, e tudo que tinha que ir a pé eu reclamava muito. Até que um dia eu sofri uma lesão muito grave no meu joelho e eu fiquei 6 meses sem andar. Não tenho como descrever aqui como foi essa experiência, porque envolveu muitas questões, mas um dos pontos mais difíceis para mim foi ter que ficar por semanas na cama, eu não podia sequer sentar, eu tinha que ficar realmente presa na cama, e eu só saía da cama para ir ao banheiro e era carregada, porque eu não podia colocar o pé no chão de forma alguma. E eu lembro que eu fiquei muito desesperada porque eu não conseguia nem ver a luz do sol. Eu ficava dentro do quarto, eu não conseguia ver o céu pela janela, nada. E tudo que eu pensava é, meu pai do céu, como eu queria sair dessa cama. E essa experiência me ensinou muito, porque assim, depois disso foram anos de reabilitação até eu voltar a andar normal. Então foi uma luta muito grande. E é óbvio que eu tive que parar em um momento da minha vida e refletir sobre isso para ver o que é que o Senhor queria me ensinar. E assim, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa 100%, eu não sei se eu aprendi exatamente o que o Senhor queria me ensinar, mas uma coisa que eu percebi em mim é que eu não reclamo tanto quanto antes. Eu não reclamo de qualquer coisa, andar principalmente. As pessoas às vezes falam, vamos pedir um Uber, vamos de ônibus, eu passo na tua casa para pegar. Não, gente, eu vou andando. E eu amo andar, e eu ando por quilômetros, e eu não sinto, e eu coloco meus fones, e aí é que eu sou mais feliz ainda andando. E quando ninguém quer me acompanhar, eu vou só,
mas eu tento ao máximo, andar o máximo que eu posso, porque eu lembro que um dia eu fui muito privada disso e eu sei o quanto é horrível você querer fazer uma coisa e não poder. Então, eu acho que fica aqui também atrelado a essa atitude de ser mais grata, é principalmente não esperar ficar sem para começar a dar valor. Eu acho que isso é um ponto assim muito forte na nossa vida. Uma armadilha que impede muito isso, que vai muito de encontrar isso, é a pressa, né? Nossa vida, nossa rotina, é todo mundo correndo, tá todo mundo atolado de coisas. Mas, por exemplo, uma coisa que eu não abro mão, quando eu vou sair de casa, eu sempre estou atrasada, eu sempre estou correndo, a minha vida é uma correria. E só que sempre que eu saio, os meus filhos querem me dar um beijo e um abraço, os três. E às vezes eu estou mais do que atrasada, mas não há nenhum atraso que não faça eu parar para receber o beijo e o abraço deles, porque eu não sei o que pode acontecer, seja comigo ou seja com eles. Então eu não abro mão de dar um beijo e um abraço em cada um, sempre que eu vou sair ou sempre que algum deles vai sair. Então é sempre lembrar disso, é dar valor sem precisar perder, né? Porque a gente sempre vai sentir falta de uma coisa boa que a gente teve e agora não tem mais. Mas vamos começar a dar valor tendo, sem precisar perder, para começar a ver o quanto aquilo que a gente tinha é tão maravilhoso. Era só isso. Exatamente, muito bom, Lu. Muito bom. Me fez lembrar de algumas coisas na minha vida que já até me emocionei, porque é isso aí mesmo, né? Eu também já vivi situações extremas assim de que muda a nossa vida, a nossa percepção, né? No Covid ali, meu marido teve Covid, mas ele ficou bem, bem mal. Meu sogro, minha sogra, todos no hospital, meus filhos, todo mundo com Covid, eu com Covid. E aí, depois que passou aquela tempestade terrível, o valor que eu dei pro meu marido, né, para meus filhos, para meus sogros, as pessoas, né, a vida, como você disse, quando a gente vê que a gente poderia ter perdido aquela pessoa, aí todo dia você olha para a pessoa e fala, nossa, que bom que ela está aqui, né, que bom que eu tenho esse privilégio de ter essa pessoa aqui. Eu sei que muitas pessoas, infelizmente, perderam familiares, né, mas ficou alerta pra gente, como você disse, um beijo de boa noite, né? Você está com pressa. A gente nunca sabe o que pode acontecer, então eu tenho essa também, essa minha meta pessoal de tipo sempre estar bem com as pessoas, né? Por exemplo, meu marido vai para o trabalho, eu penso, ele tem que estar bem, eu tenho que estar bem com ele. A gente não quer que nunca aconteça nada, né? A gente brinca aqui em casa que eu não vou morrer nunca, ele não vai morrer nunca, mas a gente não sabe. Mesma coisa os filhos, né? Então a gente tem que ter pelo menos aquela certeza que a gente estava ali naquele momento com as pessoas, a gente estava bem. Pode falar, Silvana e Su. Eu tô vendo só a Silvana e Su com a mão levantada aí. É, você comentando da gratidão, hoje eu até comentei com a Antônia e mostrei para ela meu caderninho de gratidão. Esse aqui é 2017. E eu fui. E eu comecei a fazer esse caderno de gratidão com uma. Não sei se vocês conhecem, Marcia Luz, é do YouTube, negócio de lei da atração, coisa e tal. E aí ela fala para fazer exercício, né? Ela falou assim, caderno da gratidão. Todos os dias anotar 10 coisas pelas quais sou grata. E aí eu anotei. Até agora, no dia 15 de março de 2017, eu li que minha filha Jéssica Esther fez um bolo de abobrinha, que ficou muito bom. E aí, tudo que eu aprendo, né, assim, nesses cursos, essas coisas que eu gosto muito, que eu sempre estou lá, eu pratico na minha vida e também coloco na igreja. E, se não me engano, eu acho que foi esse ano o tempo do manual do Gordon Ben Hinckley, eu fui professora nesse tempo, na Cidade Socorro, amava muito, muito. E aí não, eu comprei umas cadernetas, né, umas agendinha, até caderneta, tem uns caderninhos, menor, menor que esse aqui é maiorzinho, mas pequenininho, preto, aí pedi para uma irmã colocar, né, escrever, e por dentro colocar, aqui assim, na capinha assim, aqui é das minhas afirmações, tem um caderno de afirmação. Colocar só três, como era pequenininho, colocar três coisas
no dia que você é grato. E depois, mais pra frente, teve uma irmã que falou, esse caderninho foi a Isabel que deu. E eu coloquei também, né? Coloca lá a assinatura, o tema da aula e também o nome da, né, a professora Isabel Silvana. E, e assim, como a irmã também comentou, depois que comecei a praticar a gratidão, eu tô falha em escrever, mas eu agradeço, né? Sempre estou agradecendo ao Senhor pela bem. Hoje estava meia desanimada, tava falando assim, ai, mãe, eu não tô com vontade de ir pra igreja amanhã, né? Embaixo de chuva, vindo do trabalho, mas eu falei, mas eu tenho que ir, tenho que ir. E orando pro Senhor, me dê vontade para mim ir pra igreja, não tenho por que não ir. E, e aí, assim, eu não. Quando eu venho começar a reclamar, eu falo, opa, Isabel, peraí, para de reclamar, né? Então eu já me controlo, né, no meu pensamento. Falei, não, não posso ficar reclamando, eu tenho que agradecer. É isso, queria compartilhar. É muito bom isso de se autocorrigir, né? A gente não vai ser perfeito nesses passos ou nessas coisas que a gente conversou hoje, ou na gratidão. Mas sempre que a gente vê que a gente tá caindo, a gente corrige. Su, pode falar. Vou falar rapidinho por conta do horário. Quando vocês estavam falando da gratidão, e tu falaste agora depois sobre com teu filho e marido, às vezes eu tinha uma discordância, uma coisa assim com meu filho, né? Mas eu nunca fiquei, na minha cabeça não fique zangado com ele por muito tempo. Ou, às vezes, sabe quando deixa assim tão bravo que você diz assim, peraí, vou, né? Porque na minha cabeça sempre diz assim, e se por acaso alguma coisa acontecer contigo nesse momento? E se daqui a 2 minutos acontecer um acidente com teu filho? Né? Então é a coisa que eu sempre ponho na minha cabeça com meu filho, tem sido uma coisa assim a vida inteira. Nunca fique mais, às vezes, quando ele era adolescente ou coisa assim, a gente ficava, tá, Josh, não vou mais falar agora. Vamos parar nesse momento, né? E aí era só questão de 20 minutos depois, né? A gente voltava a falar de novo. Então isso tem sido uma coisa com ele e comigo. Porque na minha cabeça e se acontecer alguma coisa, eu não tiver mais a chance ou se eu não estiver mais aqui, acontecer alguma coisa comigo, como é que vai ficar meu filho? Como ele vai ficar se sentindo? Aí eu levo isso para minha vida inteira em relação ao meu filho. Deveria levar isso para todo mundo, né? Eu acho que é isso que o senhor quer, né? Que a gente fique de bem com todo mundo, mas é difícil mesmo às vezes. Mas acho que é isso, minha mensagem, Su. Se você quiser que eu encerre com algumas palavras. Acho que é Isso a é Silvana que está Silvana que dirigindo, está né, Silvana? dirigindo hoje. Silvana que Pode, manda. pode deixar suas Então, considerações. Queria agradecer só muito. queria agradecer, né? Eu queria agradecer primeiro pelo bonde da madrugada que a Silvana me apresentou. Silvana é uma benção na minha vida. Apresentou muitos grupos maravilhosos que eu já tinha meus grupos, mas ela acrescentou grupos que me ajudam demais. Assim, o bonde é também um alimento espiritual já na minha lista aqui. Do domingo que eu não posso ver, porque às vezes a gente tem que priorizar a família, tem alguma coisa, né? Mas eu sinto falta. Todo domingo aí ou sábado até também, quando eu consigo, ou no Vem e Segue. Então vocês são maravilhosos. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. É sempre bom relembrar também esses passos. E eu gostaria então de compartilhar com vocês. Se vocês tiverem interesse, eu vou passar para a Sul os links, né, para a Silvana também. Tá tudo aí disponível. E é meu testemunho, né? Que Deus, ele ouve nossas orações. Queria deixar isso com vocês. Ele quer que a gente se aproxime dele, né? Ele quer que nós o conheçamos, porque ele já nos conhece perfeitamente. É meu testemunho que se algo é importante para nós, aquilo é importante para Deus. É meu testemunho também que a gente pode perguntar a ele, como que eu posso melhorar emocionalmente? Nós podemos perguntar a ele e ele vai nos responder pessoalmente. E esses passos podem ser um bom começo.
Então, presto meu testemunho dessas coisas e deixo tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada. Amém. Ana Martinez, você pode oferecer a última oração para gente? Por favor. Obrigada.